fossem reais. Esse desenho é o Donald Trump. Ele seria assim, bem realista. Esse aqui é uma salsicha, um animal, um cocô? Não, é uma pessoa. Pior que eu conheço umas 3 pessoas que parecem com isso aí. Próximo, um porco-espinho, que eu honestamente achei bem realista. Esquece o que eu falei. A Mona Lisa. E abstraindo, até que tá parecida. Até você colocar ela no cenário da pintura real. Um carro, bem desenhado até, 2 rodas, uma porta. Tem até escapamento. Uma mulher sorridente, que tá até bonita. Bem linda, graças a Deus. Um pato, o melhor animal que tem. Eu não sei explicar porquê, mas eu acho que esse pato faz mais sentido que os patos reais. E por fim, um felino. Talvez um tigre, uma onça. Deu menos medo, pelo menos. Segredos da Disney. A Disney usa bandeiras falsas dos Estados Unidos, com o número errado de listras e estrelas. Isso porque eles seriam obrigados a abaixar bandeiras reais à noite. Mas as falsas podem ficar de pé 24 horas por dia. A Torre do Terror tem exatamente 199 pés, porque se tivesse 200, teria que ter uma luz pra sinalizar pra aviões. Eles também não queriam que essa montanha cheia de neve fosse vista da parte de floresta do parque, porque não faria sentido com o cenário. Eles então cortaram uma árvore do exato formato da montanha, pra esconder ela. E dentro dessa montanha também tem uma área de descanso pra funcionários com uma quadra de basquete. Embaixo do parque também existe uma rede de túneis para a mesma função: esconder funcionários que estão descansando e facilitar quando eles precisam ir de um lado para o outro do parque. O objetivo da Disney é deixar o parque o mais incrível possível para crianças, e por isso algumas estátuas são diferentes quando são vistas de baixo, como essa da Cinderela, que é normal do ponto de vista de um adulto, mas quando é visto por uma criança, a coroa alinha perfeitamente com a cabeça dela. Comerciais que foram banidos. O Xbox lançou um dos comerciais mais bizarros de todos os tempos. Uma mãe tava dando à luz e o seu bebê sai pela janela, vira adulto e cai sem vida em uma cova, pra dizer que a vida era curta demais e que você deveria gastar o seu tempo jogando Xbox. O comercial foi banido no mundo inteiro. Já a Skittles lançou um comercial bem bizarro de Dia das Mães, que mostrava uma mãe e um filho ainda conectados pelo cordão umbilical. A mãe comia o Skittles e o filho tentava adivinhar qual era o sabor, porque ainda estava conectado nela. I love you eating Skittles every time I eat Skittles. I miss Dad. Muita gente achou a propaganda perturbadora e ela foi banida depois de só alguns dias no ar. Jeitos geniais que pessoas colaram em provas. Um menino tava na banda da escola e tinha um ensaio de manhã e uma prova à tarde, pra qual ele não tinha estudado. Ele então conseguiu uma cópia da prova que era de múltipla escolha com o aluno da manhã. Sabendo todas as perguntas, durante o ensaio ele pesquisou as respostas no Google. Só que ele sabia que não podia ficar com anotações durante a prova. E foi aí que ele teve uma ideia. As notas musicais têm o nome A, B, C e D. Ele então anotou todas as respostas como uma partitura. Na hora da prova, os professores pediram pra eles guardarem tudo que tinham, mas deixaram ele ficar com a partitura no chão, já que nela só tinham desenhos de notas musicais. Ele colou e conseguiu tirar 10 sem ser pego. Jeitos geniais que pessoas colaram em provas. Um menino tava na banda da escola e tinha um ensaio de manhã e uma prova à tarde, pra qual ele não tinha estudado. Ele então conseguiu uma cópia da prova que era de múltipla escolha com o aluno da manhã. Sabendo todas as perguntas, durante o ensaio ele pesquisou as respostas no Google. Só que ele sabia que não podia ficar com anotações durante a prova. E foi aí que ele teve uma ideia. As notas musicais têm o nome A, B, C e D. Ele então anotou todas as respostas como uma partitura. Na hora da prova, os professores pediram pra eles guardarem tudo que tinham, mas deixaram ele ficar com a partitura no chão, já que nela só tinham desenhos de notas musicais. Ele colou e conseguiu tirar 10 sem ser pego. Quanto tempo você sobreviveria se comesse só essas coisas? Se você só comesse molho de pimenta, duraria uns 5 dias, porque seu estômago seria quase que literalmente digerido por dentro. Delícia! Se você comesse só chocolate, duraria de 1 a 2 meses. Isso porque ele tem alguns nutrientes, mas causaria algumas deficiências nutricionais e aumentaria sua chance de ter algumas doenças como diabetes. Se você comesse só miojo, duraria só 1 ano, porque as chances de ter um ataque cardíaco seriam bem mais altas. Galera que mora sozinha, essa é pra vocês. Se você comesse só nuggets de frango, duraria 15 anos. E sim, já testaram isso. Mas se você só comesse Big Macs, duraria 20 anos. Isso porque eles têm boa parte dos nutrientes que a gente precisa pra viver. E sim, também já testaram isso. E por fim, comendo só pizza, você duraria cerca de 30 anos. Achei bastante tempo, vale a pena. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2015, uma menina de 5 anos estava brincando no seu apartamento no 3º andar. Só que sem querer, ela caiu da janela do seu quarto. Os seus pais, então, desceram desesperados esperando pelo pior. Mas, incrivelmente, a pelúcia dos Minions que ela estava usando pra brincar serviu de almofada e salvou a sua vida. Um menino de 7 anos estava no carro com a sua avó quando ela desmaiou, com o pé no acelerador. O menino, então, pegou o volante e fez o carro derrapar, freando contra uma barreira de contenção. E assim, conseguiu salvar a sua vida e da sua avó. E quando a polícia perguntou como ele aprendeu a fazer aquilo, ele respondeu que foi no Mario
Mario Kart. Durante um bombardeio alemão em 1940 no país de Gales, a casa de uma menina de 2 anos foi atingida e o teto do seu quarto desabou. A mãe então correu pra resgatar a filha, mas surpreendentemente encontrou ela bem, porque a cabeça dura da sua boneca absorveu o impacto e protegeu ela. E se você nunca mais dormisse? Nas primeiras 24 horas, você se sentiria com mais energia e mais feliz, porque teria um excesso de dopamina no seu cérebro. Mas já no segundo dia, você ficaria irritado, lento pra reagir às coisas e teria problema de memória, se sentindo bêbado. Depois de 39 horas, mesmo com você acordado, seu corpo tiraria mini sonecas durante o dia pra conseguir funcionar, meio que dormindo por alguns segundos. Com 2 dias completos, você perderia o controle sobre o seu corpo e começaria a esbarrar nas coisas e até cair sem querer. E começaria a escutar coisas que não estão ali também. Depois de 3 dias, você teria alucinações visuais, vendo objetos se mexerem quando estão parados. Depois de 90 horas, a temperatura do seu corpo cairia muito e você provavelmente ficaria doente. 4 dias sem dormir, o seu coração começaria a falhar e você desenvolveria psicose, perdendo completamente a noção da realidade. Depois de 9 dias, você entraria num estado de zumbi, em que o seu corpo não estaria mais funcionando direito. E depois de 12 dias, você teria um ataque cardíaco e iria de arrasta pra cima. Boa noite, durmam bem! Piores crianças no esconde-esconde. Como que eu explico que ainda dá pra ver o formato delas? Mesmo que você esconda o seu rosto, ainda dá pra ver o seu corpo. A caixa é transparente. Tadinho. Esse foi o melhor até agora, mas eu acho que ainda não deu muito certo. O mesmo erro. Pelo menos ela tentou. Eu consigo entender a lógica, só faltou deitar. Nota de esconderijo, 2. Nota de criatividade, 11. Esse aqui é bem bom, tirando o fato que dá pra ver seu pé e a sua mão. Esse me deu dó, porque se não fosse o espelho, seria um ótimo esconderijo. Mesma coisa nesse, a sombra tudo. Amiga, essa cortina é transparente. Quanto tempo você sobreviveria nesses mundos? No mundo de Death Note, você sobreviveria uns 70 anos. A menos que você fosse um criminoso. Aí você viveria uns 40 segundos. No mundo de Resident Evil, você viveria uns 14 dias. Porque os zumbis acabariam com você rapidinho. No universo de Lego, você viveria só 7 dias. Porque apesar de não ser um lugar perigoso, toda a sua comida seria de plástico, que não tem nenhum nutriente. Fora a dor de pisar em Lego toda hora. Em Pandora de Avatar, você viveria só 18 horas. Porque o ar de lá é venenoso pros humanos. Fora que o planeta estaria cheio de aliens gigantes. 20 minutos é o que você aguentaria no mundo de Fortnite. E se você não sabe construir, seria menos ainda. Por fim, no mundo de Mario, você viveria só 10 minutos, já que lá tem muitas ameaças. A vantagem é que você teria 3 vidas pra gastar. Shaquille O'Neal fazendo objetos do dia a dia parecerem minúsculos. Ele calça o equivalente a 55. E esse é um tênis dele comparado à cabeça de uma pessoa. Esse é ele comendo 2 donuts de tamanho normal ao mesmo tempo, com uma mordida só. E falando em comer, esse é ele comendo uma coxinha de frango normal. E esse é ele segurando um pedaço normal de pizza. Um anel dele, mas na mão de uma pessoa normal. O dedo dele tem o tamanho de 2 dedos da pessoa. Esse é o Shaq pegando o Kevin Hart no colo como se ele fosse uma criança. Ele segurando um celular de tamanho completamente normal. A garrafa de água dele parece, sei lá, um copo de shot. E por incrível que pareça, ele cabe no menor carro do mundo. Não sei como, mas ele cabe. Coisas que todo mundo faz, mas ninguém admite. Ficar abrindo a geladeira várias vezes pra ver se tem coisa nova, mesmo sabendo que não tem nada novo. Parar o micro-ondas 1 segundo antes de terminar. E quando não entender o que a pessoa falou, torcendo pra não ter sido uma pergunta. Ou perguntar quê? Mesmo quando entendeu o que a pessoa falou. Colocar um monte de coisa no carrinho, mas nunca comprar. Cheirar o copo antes de usar. Falar que tá chegando no rolê mesmo sem ter saído de casa. Fingir que tá num videoclipe enquanto escuta a música. Os piores chá revelação. Esse pai resolveu fazer uma revelação em que ele chutava uma bola. E quando ele estourava, revelava a cor que tinha dentro. Só que ele se empolgou um pouco demais. E a bola foi muito alta. E eles tiveram que ir no vizinho pra descobrir o gênero da criança. Esse aqui tinha um conceito parecido, mas era de basquete. Eles só não lembraram que precisava ter um mínimo de habilidade pra funcionar. Essa menina precisava furar o balão pra revelar o gênero do seu irmãozinho. Só que ela não entendeu direito o que era pra fazer e deu meio ruim. Já eles descobriram que iam ter outro filho, mas quase perderam o que já tinham. Gente do céu. Esse casal resolveu pintar uma cachoeira inteira de azul pra revelar que o seu filho seria menino. Só que o vídeo viralizou e chegou nas autoridades ambientais, que multaram eles porque isso é crime. Vídeos virais expostos por serem falsos. Esse vídeo viralizou muito, porque nele um peixe sai voando e bate na cara de uma jornalista no meio de uma reportagem. Mas essa mulher não é
repórter. E sim, influenciadora. E o peixe que tava morto foi jogado na cara dela. Mas pra vocês não ficarem tristes, isso realmente aconteceu na Noruega com outra pessoa. Já nesse vídeo, o Papa Francisco puxa uma toalha de mesa, sem derrubar nenhum objeto. Só que esse vídeo é só uma edição muito bem feita, porque no original ele só caminha pro lado. Em 2019, esse vídeo viralizou, mostrando uma árvore que teria brotado dentro de um carro em só alguns dias. E por mais que ele tenha enganado muita gente, isso aqui era só uma instalação de arte. Esse vídeo teoricamente mostrava o que acontece quando um raio cai na água. Só que na real tinham explosivos embaixo d'água. E um raio atingindo a água, na verdade, é assim. Eu achei bem legal de qualquer forma. Por fim, nesse vídeo, patinhos esperavam pra atravessar a rua no sinal verde. E por mais que ele seja muito fofo, infelizmente ele é mentira. Mentiu que seu tio era famoso, mas ninguém acreditou no que aconteceu depois. O Billy, de 12 anos, resolveu contar pra todos os seus amigos que o comediante Jay Leno era seu tio. Só que era mentira. Todo mundo duvidou e chamou ele de mentiroso, mas ele se manteve firme e disse que sempre andava na Lamborghini do seu tio Jay. Os amigos então pediram pra ele provar, e ele percebeu que tava ferrado. O Billy então resolveu escrever uma carta pro Jay Leno, explicando a situação e pedindo a sua ajuda. Ele sabia que não ia receber nenhuma resposta, mas resolveu tentar mesmo assim. E foi aí que o Jay Leno leu a carta dele, e não só achou a situação muito engraçada, mas também pediu pra mãe do Billy pra levar ele pra escola. O Jay, então, um dia apareceu de surpresa na casa do Billy, com a sua Lamborghini pra levar ele pra escola. Quando o Billy casualmente saiu do carro e gritou tchau, tio Jay, os amigos dele ficaram em choque. O Jay, infelizmente, nunca mais teve contato com o Billy, mas acha que ele vive uma vida de crimes e mentiras por causa do que ele fez. Quão rápido esses personagens acabariam com a humanidade? Se os Battle Droids de Star Wars tentassem destruir todas as 8 bilhões de pessoas do mundo, levariam 95 anos pra fazer isso, porque eles são meio burros e têm uma mira bem ruim. Já o Voldemort levaria só 12 anos, e aí ele teria 8 bilhões de narizes pra ele. Levaria só 13 horas pro Rick e Morty destruírem toda a humanidade, porque o QI do Rick é literalmente mais de 500. E considerando tudo que ele já fez, eu acredito. Se o Pac-Man fosse real, levaria só 20 dias pra ele comer todas as pessoas da Terra. Isso porque ele teria 19 metros de altura. Se o Godzilla tentasse destruir todas as pessoas, isso levaria entre algumas semanas e meses. Por fim, o Bob Esponja levaria aproximadamente 500 anos. Isso porque ele não é muito inteligente e não tem muito poder de planejamento. Quão rápido esses personagens acabariam com a humanidade? Se os Battle Droids de Star Wars tentassem destruir todas as 8 bilhões de pessoas do mundo, levariam 95 anos pra fazer isso, porque eles são meio burros e têm uma mira bem ruim. Já o Voldemort levaria só 12 anos, e aí ele teria 8 bilhões de narizes pra ele. Levaria só 13 horas pro Rick e Morty destruírem toda a humanidade, porque o QI do Rick é literalmente mais de 500. E considerando tudo que ele já fez, eu acredito. Se o Pac-Man fosse real, levaria só 20 dias pra ele comer todas as pessoas da Terra. Isso porque ele teria 19 metros de altura. Se o Godzilla tentasse destruir todas as pessoas, isso levaria entre algumas semanas e meses. Por fim, o Bob Esponja levaria aproximadamente 500 anos. Isso porque ele não é muito inteligente e não tem muito poder de planejamento. Simpsons prevendo o futuro. Os Simpsons previram o 11 de setembro 4 anos antes dele acontecer. No episódio 200, aparecia uma propaganda de ingressos pra Nova York por $9. Só que o 9 se alinhou perfeitamente com as torres gêmeas, que ficaram parecendo um 11, dizendo 11 de setembro. Em 1999, os Simpsons previram que o Trump seria presidente dos Estados Unidos. Na época, isso era uma piada, porque ele era uma pessoa famosa. Mas em 2016 e 2025, a piada realmente virou verdade. Em 2012, os Simpsons previram a participação da Lady Gaga no intervalo do Super Bowl. Em 2017, ela fez uma apresentação surpreendentemente parecida com o que eles mostraram. As duas, inclusive, começavam com ela suspensa no ar. Por fim, em um episódio de 1990, Bart e a Lisa estavam pescando e pegam um peixe de 3 olhos perto de uma usina nuclear. E em 2011, um pescador argentino realmente fez a mesma coisa na vida real. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz da boneca de Batatinha Frita 123 é feita pela dubladora Flora Paulita, e quem canta a música original é a Regan Toll. A dona da voz original da Siri nunca foi confirmada, mas supostamente é a dubladora Regina Bittar. E quando ela gravou a Siri, já era a voz oficial do GPS e do Google Tradutor. Meu amor, isso está delicioso. Essa aqui é a Bia Menezes, que foi dubladora da Peppa Pig. Oi, eu sou a Peppa Pig. O Jorge é dublado pelo irmão dela. E a Suzy, melhor amiga da Peppa, é dublada pela sua mãe. E por fim, a famosa voz do Cebolinha é feita pela Angélica Santos, que também faz a voz da Pérola de Bob Esponja.
Pessoas que ganharam na loteria das comidas. Esse cara abriu uma cartela de ovos teoricamente normal, mas todos tinham 2 gemas. Esse abacate veio sem caroço, uma espiga de milho que tinha uma mini espiga de milho, esse Lay's que é do tamanho da embalagem de Lay's. Eu só queria saber como não quebrou. Essa cebola empanada que veio no formato de uma nota musical. Essa pessoa abriu seu pimentão e dentro dele tinham vários outros pimentões nascendo. A pessoa mais sortuda do mundo. Todos os salgadinhos tinham caído da prateleira. A surpresa desse Kinder Ovo tava encapsulada em outra camada de chocolate. Esse aí quase valeu o dinheiro que ele custa. Abriram uma mexerica e dentro dela tinha uma mini mexerica, uma uva mutada, 2 bananas em uma e um moranguinho em formato de coração. As maiores coincidências. Um marinheiro tatuou a frase "você nunca vai andar sozinho" na perna e poucos anos depois teve que ir pra guerra. Só que na batalha sua perna precisou ser amputada e a tatuagem virou "você nunca vai andar". Uma mulher chamada Barbara Shopper deu à luz no dia 10 de outubro de 2010, 9 de setembro de 2009 e 8 de agosto de 2008. E as chances disso acontecerem são de 1 a cada 50 milhões. Um repórter entrevistou pessoas na rua perguntando se eles lembravam da final da Copa da Inglaterra de 1967. Só que coincidentemente uma das pessoas que ele entrevistou era o goleiro do Liverpool, que jogou naquela final. E por fim, esse pintor pintou que seria a garota perfeita pra ele. Só que ele encontrou uma mulher exatamente igual a ela. E eles se casaram. Coisas que você vai agradecer que ficaram no passado. Você usa papel higiênico todos os dias. Eu espero. Mas antes do papel higiênico ser inventado, eles usavam isso. Uma esponja em um cabo de madeira, que era compartilhado entre as pessoas e higienizado com vinagre. E se não tivesse isso, eles usavam espiga de milho. Antes de inventarem as geladeiras, as pessoas colocavam rãs vivas no leite, pra ele não estragar. Isso porque elas têm peptídeos que realmente conservam ele. Vivendo e aprendendo. Antes da invenção da Gillette, os homens usavam machados pra cortar o cabelo e barba. E eu imagino que se você errasse o movimento um pouquinho, o resultado não era legal. Por fim, antes de inventarem as borrachas, as pessoas usavam pão sem casca pra apagar coisas erradas do papel. E acho que esse é o único truque que é útil hoje em dia. Erros de filmes que você não tinha percebido. Em Toy Story 2, na cena em que o Rex e o porquinho desligam a TV, a gente vê todo o reflexo do quarto na tela, mas não dos personagens que estão literalmente na frente da TV. Vampiros? Em Homem de Ferro 2, na cena em que a Viúva Negra tá treinando com Happy, aparentemente não tem nada de errado. Mas se você pausar, vai perceber que essa pessoa não é a Viúva Negra. A dublê é extremamente diferente, tadinha. Em 007 tem um dos erros mais engraçados. No fundo dessa cena, um dos atores tá varrendo o ar. Não sei como eles deixaram esse erro passar. Por fim, divertidamente, a mãe da Riley usa óculos em todas as cenas, inclusive durante o nascimento da menina. Mas quando o ângulo muda pra visão da Riley, a mãe fica sem óculos por alguns segundos. Imagens extremamente desconfortáveis. Essa cama em formato de pessoa, um sanduíche feito ao contrário, balanços que você só pode balançar uma vez e pra frente, escorregador projetado pra um traumatismo craniano, o jeito que esse corno cortou a torta, um bueiro que tinha tudo pra dar certo e deu errado, faixa de bicicleta que dá pro meio da calçada, esse lápis que não tem ponta. Que horror. Somos de animais extintos. O Tiranossauro Rex é um dos dinossauros mais famosos, porque a sua aparência é muito assustadora, mas o som dele consegue ser mais bizarro ainda. O pássaro Kawaiʻō foi extinto em 1987, e a última gravação que a gente tem dele é de um macho cantando na esperança de encontrar uma fêmea. Fêmeas essas que já estavam extintas, então ela nunca viria. Triste. O lobo selvagem, que foi extinto há mais de 10 mil anos atrás. O som era bem bizarro. Por fim, o pterodáctilo, que eu acho mais bizarro. Imagina ouvir isso às 3 da manhã? Fatos históricos que a escola não te ensinou. Durante as guerras, era bem comum que as pessoas enfiassem as suas espadas em cocô pra garantir um dano extra por infecções. Aquelas perucas brancas eram usadas pra esconder a calvície, causadas por doenças sexualmente transmissíveis. E elas quase nunca eram lavadas, então fediam muito. O Einstein não só casou com a sua prima Elsa, como também traiu ela com outras 10 mulheres, supostamente. O rei Herodes, do Império Romano, manteve a sua esposa preservada em mel por 7 anos depois da sua morte, e dormiu com ela por todo esse tempo também. Antes de inventarem as dentaduras modernas, era normal usar dente de pessoas mortas como dentadura. Que nojo. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Colocar os salgadinhos de cebola no dedo enquanto comia. Imaginar que 2 pingos de chuva na janela estavam apostando corrida. Por que era tão legal? Fingir que a ponta da lapiseira era uma seringa e se sentir super descolado por fazer isso. Enfiar o dedo nesses vãos das paredes de tijolo. Desenhar o sol no canto do papel. Enfiar a ponta do lápis na borracha até ela ficar inutilizável. Usar o rolo do papel higiênico como binóculo. Sentir essa dor que era a pior dor do mundo.
Mensagens secretas em logos famosos. Muita gente acha que o logo do navegador Firefox é uma raposa circulando o mundo. Mas isso não é uma raposa. Firefox é o nome em inglês do panda vermelho chinês. Então esse bicho, na verdade, é um pandinha. O logo do History Channel é só um retângulo amarelo, né? Errado! Ele, na verdade, simboliza uma porta que é aberta para todo o conhecimento que você adquire quando assiste o canal. O logo do Airbnb tem 3 partes diferentes. A cabeça de uma pessoa, que representa o cliente, o símbolo de localização, que representa o lugar onde a hospedagem fica, e um coração, que representa o amor da empresa aos clientes. E quando junta tudo isso, vira o logo que todo mundo conhece. Qual a altura desses personagens? Eu sempre achei que a Moana tinha tipo 1,60, porque ela tem 16 anos. Mas não, ela tem 2 metros e 26 centímetros. Então qual que é o tamanho do Maui? O Ralph tem 2 metros e 74, enquanto a Vanellope tem 1,20. Já o Mike Wazowski tem 70 centímetros, enquanto o Sullivan tem 2 metros. O Bob Esponja tem 10 centímetros, o Patrick 15 e o Lula Molusco 25 centímetros de altura. Eu não sei porque, eu sempre imaginei eles com alturas normais. O Godzilla tem 120 metros e é o primeiro que faz sentido dessa lista, enquanto a Dora tem 1,57. Como memes famosos estão hoje em dia? A menina do show da Xuxa ficou extremamente famosa no ano passado, e hoje em dia ela tá assim, aos 47 anos. O vídeo foi gravado na década de 90 e ela ficou com raiva assim porque o sonho da vida dela era dar um abraço na Xuxa. O Galo Cego viralizou depois dessa entrevista na TV, em que falou coisas icônicas. Não, nada a ver, irmão. O nome real dele é Daniel Orivaldo da Silva e hoje em dia ele tá assim. E tem, inclusive, um canal do YouTube com vários vídeos recentes. O Para Nossa Alegria foi um dos maiores memes da internet, viralizando há 12 anos atrás. Hoje em dia a família tá assim e até refez o vídeo famoso em 2020. A casa não mudou nada. E por fim, o Já Acabou Jéssica ficou muito famoso quando viralizou. Só que a história depois do meme é bem triste. Porque a Lara, que hoje em dia tá assim, sofreu muito bullying na escola e largou os estudos depois que o vídeo explodiu. Fobias mais estranhas. O medo de palavras grandes se chama hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que ironicamente é uma palavra que tem 33 letras e é uma das maiores da língua portuguesa. Anatideofobia é o medo de um pato estar te observando o tempo inteiro. Eu acho um medo completamente realista. Onfolofobia é o medo de umbigos, e esse eu entendo porque eu acho umbigo muito feio. O medo da cor amarela se chama xantofobia e acontece quando a pessoa tem experiências traumáticas com a cor. O medo de dinheiro se chama crometefobia, e essas pessoas podem gastar dinheiro desenfreadamente só pra não ter nenhum dinheiro em mãos. Eu tenho medo de não ter dinheiro. Os piores banheiros. Um ótimo lugar pra fazer uma apresentação ou um cocô, você escolhe. Pelo menos nesse aqui não dá pra ver o seu rosto. Pra um casal que se ama. Pra um casal que se ama um pouco demais. Essa pessoa que pelo menos economiza tempo cagando e tomando banho ao mesmo tempo. Não sei se já te contaram, mas se tiver buraco na sua privada, as coisas vão vazar. O aluguel desse lugar é 5 mil reais em São Paulo. Literalmente um trono. Imagina ter que fazer xixi de noite e subir degraus pra isso. Por fim, esse banheiro num bar no Japão, que tem um sensor que aproxima esse rosto de você quando você senta na privada, até finalmente beijar os seus joelhos enquanto canta essa música. E se você parasse de tomar banho? Já nos primeiros 3 dias, a sua pele ficaria ressecada e o seu cabelo oleoso, fora a caatinga absurda. Depois de 5 dias, as pessoas sentiriam o seu cheiro de longe e a sua vida social seria afetada. O seu cheiro estaria tão ruim que você teria que jogar suas camisas fora depois de usar elas só uma vez. Depois de 10 dias, o seu cabelo estaria tão sujo e embaraçado que seria impossível pentear. A sua raiz estaria coçando muito e você estaria cheio de caspa. Depois de 20 dias, o seu corpo inteiro estaria coçando. E por causa disso, você estaria cheio de marcas e cicatrizes. Fora a acne que você desenvolveria no rosto. A parte boa é que depois de um mês, a camada de bactérias saudáveis que o seu corpo produz estariam te protegendo bem. Mas eu não sei se vale a pena. Qual o máximo de tempo que você ficou sem tomar banho? O logo antigo de empresas famosas. A Apple sempre foi bem fiel ao mesmo logo, menos em 1976, em que alguma coisa aconteceu. O McDonald's começou com um logo preto que nem dava pra ler, e só inventou o seu famoso M em 1961, diferente da Coca-Cola, que sempre se manteve simples, escrevendo o nome da empresa e só variando a cor e fonte. Já o Instagram começou com um logo bem diferente, com uma Polaroid, e depois foi pra essa câmera colorida que muita gente odeia até hoje. A Shell sempre foi uma concha, faz sentido. O primeiro logo da Nike, em 1964, era BRS. Mas depois eles mudaram e se mantiveram bem fiéis. Pessoas tendo um dia pior que o seu. Quando a sua tesoura quebra quando você tá abrindo uma nova, essa pessoa que errou todos os números da loteria por um número só, esse cara que foi preso enquanto cortavam o cabelo dele, e foi essa foto que passou na TV, essa pessoa que arrancou uma parte da tela da TV achando que era uma película protetora, gente, ele que não só dormiu na aula, como sem querer ligou a própria câmera. Pra quem você liga quando o caminhão dos bombeiros pega fogo? Esse cara que não só não conseguiu pegar a mulher, como também caiu junto. Espero que você tenha um bom dia. Animais falando português. Mandaram esse cachorro ir pra fora e ele respondeu... Esse cachorro que tá muito bravo. Parece que ele falou caralho, caralho, caralho.
Esse gatinho fez as suas necessidades em um lugar um pouco incomum. Eu amo esse vídeo. Já esse cara falou que só ia beber se o cachorro falasse Osvaldo. Pronto, vou ter que beber. E eu sabia que os papagaios falavam, mas não que eles eram tão birrentos. Quem mandou tu ir aí pra fora? Peraí. E os gatos também, quando não querem fazer algo. Esse cachorro fez uma declaração de amor pra sua dona. I love you. E por fim, esse cachorro ronca que nem os desenhos animados. O rosto real de figuras históricas. A Cleópatra é conhecida por ter sido muito bonita. E o seu rosto, baseado em DNA e estátuas, era assim. E vocês sabiam que ela tinha 1,50 de altura? O Shakespeare tem um rosto bem conhecido por causa das pinturas da época. Mas o seu rosto realista provavelmente era assim. O Van Gogh fez vários autorretratos. E por isso o seu rosto é bem conhecido. Mas de forma realista, o seu rosto seria assim, igualzinho o Owen Hunt. O rei Tutankhamon do Egito também tem vários retratos e pinturas. Mas o seu rosto real era esse. E ele morreu com só 19 anos, bem jovem. O Pitágoras revolucionou a matemática e é odiado por muita gente. Mas o seu rosto real baseado em estátuas era esse aqui. Pra mim é muito doido pensar que essas pessoas realmente existiram. Pessoas expostas ao vivo na TV. Em 2017, essa mulher tava fazendo tradução de língua de sinais em uma conferência na TV. E tava tudo bem, até as pessoas em casa perceberem que ela não sabia língua de sinais. E tava fingindo. Ela foi presa. Esse aqui é o Bear Grylls, famoso por fazer desafios de sobrevivência na natureza. E nesse episódio ele tava tentando atravessar uma ponte super frágil no meio do nada. Ou será mesmo? Essa ponte, na verdade, era completamente segura e foi feita pra turistas passarem, porque esse lugar era do lado de uma estrada. Ele tava mentindo. Esse mágico supostamente fez um truque em que ele andava sob as águas, sem nenhum tipo de apoio. Mas quando o truque acabou e chegou a hora de a polícia ir buscar ele, o barco ficou preso na plataforma de vidro onde ele tava andando. Por fim, essa mulher tava num programa de TV em que ela tinha que adivinhar qual era a música que tava tocando. E ela conseguiu acertar todos. Até que os jurados perceberam que ela tava olhando pra baixo o tempo inteiro. E sim, ela tava usando o Shazam. Como seu corpo realmente funciona? É assim que um machucado se cura durante 30 dias, plaquetas estancam o sangramento, fibroblastos produzem colágeno e o tecido novo, e a cicatriz se forma. Esse aqui é o crescimento da sua unha durante um ano inteiro. Em média, se você não cortasse ela nunca, sua unha cresceria 5 centímetros todos os anos. É assim que um aparelho funciona quando tá alinhando seus dentes. E só quem usou o aparelho sabe a dor que é ver isso aqui acontecendo. Não recomendo. E por fim, essa é a visão do que acontece no seu corpo quando você começa a transpirar. Meio fascinante, meio nojento. Principalmente nojento. Pérolas de crianças. Essa mãe tava tentando aproveitar a vista no teleférico quando a sua filha disse isso. Mãe, imagina se a gente cair. Olha que praia linda, não vai cair, para de pensar o pior! Tá bom. Porra! Mentiu, não mentiu. A reação dessa menina a tomar vacina... Ai, porra! É o que todo mundo queria falar. Tentaram assustar essa menina com uma música de terror, mas ao invés disso... Essa criança que falou pra mãe cheirar a mão dela... Cheira minha mão? O que foi? Eu coloquei minha mão no cu. A inocência. E como não falar do gênio que inventou o dia do cabelo maluco? Muito obrigada por isso. É sério. Perguntaram pra ela qual sorvete ela queria e a resposta foi... Tem de farinha? E por fim, essa menina que ou vai ser enfermeira ou vai ser humorista. Que dodói que tem aí? Dudura. Por quanto tempo esses personagens seriam presos? O Bob Esponja cometeu muitos crimes, como dirigir perigosamente e jogar lixo na rua, e isso deixaria ele preso por uns 90 dias. O Woody ficaria 20 anos na prisão pela sua tentativa de homicídio qualificado contra o Buzz Lightyear, enquanto o Urso Lotso, que é o vilão do filme, ficaria uns 50 anos, por alguns crimes parecidos. O seu Siriguejo ficaria cerca de 20 anos preso, por lavar dinheiro e sonegar imposto. Já o Plankton pegaria uma pena de 100 anos pelos seus roubos, além de escravizar a fenda do biquíni inteira. O Doofenshmirtz ficaria 120 anos, por roubo e vários experimentos criminosos no seu laboratório, enquanto a Fera, de A Bela e a Fera, ficaria 165 anos, por causa dos seus sequestros. Mas o pior de todos seria o Rick Sanchez, que ficaria 519 milhões de anos, pela destruição de várias galáxias. Coisas encaixando perfeitamente. A jaqueta dessa mulher, que parece fazer parte do arco-íris, encaixa perfeitamente, mas não deveria estar aí. Não sei como esse carro entrou aí, mas que encaixa, encaixa. Abaixo assinado pra todos os mercados
serem assim como todas as cestinhas. Não sei pra que ter tanta água na geladeira, mas por favor, continua assim. Por alguns centímetros isso aqui não deu merda. Essa pessoa perdeu a aliança e encontrou nesse lugar essa pia com esse ralo. Perfeito. O pão tem o exato formato e tamanho da carne. Essa pessoa extremamente azarada quando parou o carro. Pelo menos é satisfatório. Essa sombra que encaixou perfeitamente na calçada. A exata moldura pra esse corte de cabelo lindo. Por que os cachorros cheiram sua virilha? O olfato dos cachorros é extremamente poderoso e o nariz deles é 100 vezes melhor que o dos humanos. Por isso, eles usam o nariz pra entender o seu ambiente e cheiram literalmente tudo. Como as suas virilhas têm muitas glândulas, eles descobrem informações sobre a sua idade, identidade, saúde e até humor cheirando essa região. Eles conseguem até descobrir gravidez antes das pessoas. Então, basicamente, ao fazer isso, eles descobrem quem você é. Pessoas que mudaram a história sem querer. Em 1918, um soldado britânico chamado Henry estava lutando na França. E quando a batalha terminou, os britânicos ganharam e todo mundo estava pronto para ir para casa. Só que nesse momento o Henry viu um soldado alemão completamente machucado que estava lutando para não morrer. O Henry, que poderia muito bem acabar com a vida dele, resolveu ser humano e gentil e deixou o homem ir embora sem machucar ele. Ele salvou a vida do cara. Desse cara aqui. তুমি অনেক ভালো একটা মাইয়া তোমার অনেক ভালো হইবে আমার মা হাসপাতালে ভর্তি ডাক্তার কইছে 2 ব্যাগ রক্ত আর 1 লাখ টাকা যদি আজকে জন্য পাগল আর আপনি তানিয়ার জন্য পাগল। আরে জুলি এইটারে কয় ভালোবাসা আরিয়া তোমার হাতের রান্না তোমার বড় ভাইয়ের ভালো না থাকলে এখান থেকে চলে যেতে বলো। আরে জুলি তুমি আবার কি রাইখা কি প্রেমে ফেলতে পারো তাহলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার আর তানিয়ার বিয়ে দেব। সারাদিন ধরে ভিক্ষা করছে আমাদের 1 লাখ টাকা আর 2 ব্যাগ রক্ত লাগবে কি করবো বলো আমি তো আর প্রফেশনাল রিক্সা চালক না প্রেমিক রিক্সা চালক আমার তাহলে ক কি লিখছস কয় লাইন লিখছস ক সে কি তোরে খুব ডিস্টার্ব করতো? আরে না, আরে শোন না একবার কি আচ্ছা ভাই আমাকে আপনার সাথে লেগে যান। কাম তোরা বুঝছি তো আমি আজকে আমার বিজয়ের দিন এখানে 100 কবিতা আছে সার্ভিসটা তো একটু আলাদা থাকবে তাই না? দেখেন আমি কলেজে যাব আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে এসব নাটক দেখা চাইছে আর কি ওই যে তানিয়া তো পড়াশোনা করে সন্ধ্যার সময় যদি একটু খায় মাথাটা ঠান্ডা এই এগুলা কি এই কাটার ভিতরে আমার মেয়ের নাম লেখা কেন? এই বাইরে মনে কর পিক করতে বুঝছো ওই যে পড়ছে আছে বলছে তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্জত থাকবো আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে আর এই কটা দিলি তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো স্যার আজকে আসি শোধ বাদ দুধ বাদ আজকে আসি হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া দুইটা পাই ধরি ভাই বড় ভাই আপনি এই 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন নিয়ে যান আমার করে নাই তাই বলো ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো ইপটিজিং করতো এই জন্য ওই কি করো আমি দাও হয়ে এলাম আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই সারা জীবন সুখে রাখতে পারে
স্যার। আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না, ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর। আরে জুলি, তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস আর গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওইটা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী। অগমত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম ব্যবস্থা। আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে। একদম ভালো লাগে। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে ছিল এইতেছি রাইতের ফসল ভাই, সারাইদের ফসল না, সারাইদের ফসল, রিমো একটা। তার মানে আপনি কবি না? জি না, বড় ভাই। জান মাইশা, এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, যাও বলছি। আরে বেটা আইবো না, জুয়েলের কথা কথা। আরে জুলি গেছে। আরে হ হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা। জুলি, তুমি বুঝতেছো না, একটাই দাবি থাকবো, যে এক দফা এক দাবি। কষ্ট আমার বুকটা পাইতে গেছে, আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই। কষ্ট কোনো ব্যাপার না। এই রিকশা, এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই ভালো। আরে জুলি গেছে বাইরে, মনে কর পিক করতে, বুঝছো? মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো, তুই 700 লিখবি। মানুষ তো মর্ডার, যে কোনো সময় মারা যেতে পারে, মারা গেলেই বাঁচি। আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না, আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে, তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়ের ডিস্টার্ব করে। খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার? না, আমার মেয়ে যাবে না, আমি একা যাব। এই সেলিম, তুমি কই যাও?